Lato com café, então pega seu café e bora pra história. Hum, essa história é assim. Tem um senhor que ele mora no interior de São Paulo. É aqueles interior, bem interiorzinho mesmo, sabe? Terrinha batida e tudo mais. Ele falou assim que ele morava caminhando mais ou menos uns 40 minutos da onde ele morava. Então ele trabalhava uns 40 minutos da onde ele morava. E ele já tava, tipo, há tantos anos ele fazia isso que ele já tava acostumado a andar na à noite, à noite, por esse caminho. Então, tipo assim, ele não levava. Isso que eu achei interessante, que eu falei assim, gente, ele não leva nenhuma lanterna, nada. Tipo, ele só vai no escuro e vai com Deus. Sem. Sabe? Quem me contou esse relato foi a irmã dele. Ela falou assim, Jaque, vou contar um relato do meu irmão. Isso é um relato real que aconteceu há pouco tempo. Aí, beleza. Ela me contou esse relato. O que, que aconteceu? Ele já estava acostumado a andar por esse lugar, como eu já expliquei. Certo dia, eu falei relato com café? Acho que eu falei, né? Tá, pega seu café. Eu falei? Bom, não sei, acho que eu devo ter falado. Se eu não falei, relato com café, pega seu café e bora pra história, entendeu? Hum. Aí, o que aconteceu? Gente, eu esqueci de verdade. O que aconteceu? Aí ele falou assim que certo dia ele tava indo, já era escuro, era mais ou menos ali umas 8h40 da noite, mais ou menos. Ele falou que ele tava indo. E faltava mais ou menos uns 20 minutos para chegar na casa dele. Então, assim, ele apertou um pouco o passo porque o tempo parecia que tava fechando. Então, ele deu uma acelerada. Ele falou que não tava frio, que tava uma noite muito gostosa e não tinha muito vento. Então, sabe aquele clima bem delicinha? Ele falou que tava bem isso. Aí ele falou assim que ele tava andando, só que, tipo assim, não enxergava um palmo na frente dele. Mas ele, como ele já sabia o caminho, ele ia tranquilo. Então, assim, ele não ficava meio, tipo, preocupado. Ele falou assim que só a luz da lua é que iluminava o caminho. Então, quer dizer, não ficava, tipo, breu. Mas ele não, falou que não enxergava muita coisa, mas ele já estava acostumado, então ele já sabia o caminho, era tipo, vai reto e sempre, entendeu? Era reto e sempre. E ele foi. Beleza. Só que nesse dia, ele achou estranho porque ele estava escutando passo na frente dele. Ele falou assim, gente, mas normalmente não anda ninguém, raramente passa um carro para lá, um para cá, mas é bem difícil. E era uma estrada de terra batida, então não tinha, como é que fala? Poste de luz, né? E ele achou estranho que esse espaço estava na frente dele. Só que ele percebeu de imediato que não era passo de animal, era passo de gente. E ele começou a se assustar. Ele tinha uma lanterna na bolsa para caso de emergência. Então ele foi lá e ligou. Quando ele ligou a lanterna, mais ou menos uns alguns metros para frente que dava para ele ver a silhueta era de um homem mais à frente. Ele falou assim que ele ficou naquela, tipo, vou, não tô acostumado a ver ninguém aqui, mas tudo bem, né? Vida que segue. Ele continuou indo e o cara ficou parado. E o cara, e ele foi chegando perto do cara. Quando o cara chegou, falou: "Boa noite". Ele: "Boa noite". Aí ele: "Ó, tá um tempinho bom, né, pra ficar aqui fora, tal, não sei o quê". Aí ele: "Sim". "Você mora por essas bandas?" Ele perguntando pro cara que tava parado na estrada. "Você mora por essas bandas?" Porque ele não lembrava, né? "Não, moro logo aqui, ó. Moro logo aqui". Aí ele mostrou uma cancela? É, uma cancela, uma porteira branca. Ele falou: "Moro aqui, ó". Aí ele, ai, que legal, tal. E nisso eles ficaram proseando. Eles pararam com. Gente de interior mesmo tem esse hábito de parar e ficar trocando ideia ali, conversando com as pessoas, mesmo sem conhecer, no fim cria uma amizade, né? Aí nisso eles ficaram proseando. Ele falou que levou cerca de uns 10 minutos conversando com esse senhor. Aí o nome desse senhor era Antônio Costa Gomes, alguma coisa assim. Costa Gomes, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, que ele conversou, tal, conversava, ó, vem, qualquer dia vem aqui tomar um café aqui na minha casa, que não sei o quê. Aí falou, mas o senhor mora onde? Aí ele explicou, ó, o senhor vai, passa aqui essa, essa porteira, aí anda mais ou menos uns 5 minutinhos, o senhor vira à esquerda. Virando à esquerda, o senhor já vai ver minha casa. Aí ele falou, tudo bem, então vamos marcar assim, vamos combinar. Não, não precisa marcar não. O dia que o senhor quiser vir, vem que eu fico aqui, eu moro sozinho, então, tipo, eu já tenho. É só vim que a gente toma um café.
Aí ele foi embora. Boa noite, boa noite. E foi embora. Quando ele olhava pra trás, o cara tava lá, parado. O que que o cara tava fazendo no meio de uma escuridão, no meio de uma estrada batida, cheio de mato, sozinho, parado? Fazendo o quê? Não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha nada. Tá. E ele, esse homem foi embora. Esse homem chegou em casa contando pra esposa: Olha, encontrei o senhor Antônio. E tanto o senhor Antônio? Mas eu não conheço nenhum senhor Antônio aqui pelas redondezas. Não, mas ele é legal e a gente conversou e proseou, ele falou mais ou menos nenhuma. Tá, passado uns 3, 4 dias, ele ficou encafifado, porque ele não viu mais esse homem. Ele ficou encafifado, o que esse homem tava fazendo no meio do mato sozinho? O que ele fez? Foi lá na casa dele, pra saber, né? Ele foi, nessa ele passou a porteira, andou mais ou menos uns 5 minutos que o cara tinha falado, virou à esquerda. Quando ele virou à esquerda, tinha um túmulo, um jazido, um túmulo enorme. Tava lá com a cruz, parecia que um jardim só para aquele túmulo, então ele tava cercado de grade, não era grade, era como se fosse umas. Como é que é o nome? É, que fica em volta, não é. Não é. Ai! Calma, só um minuto. Cerca. Cerca. Então tinha umas cercas de madeira e era um túmulo. Quando ele achou estranho, porque ele olhava para um lado, olhava para outro, não via a casa de ninguém. E ele achou estranho, falou, gente, será que eu tô no lugar certo? Ele resolveu se aproximar desse túmulo. Quando ele se aproximou desse túmulo, que ele tirou as folhas velhas que estavam em cima do túmulo, qual era o nome que estava lá? O nome do seu Antônio. Ele falou assim que na hora ele gelou, que ele não sabia para onde que ele corria. Ele olhou lá, tava meio bem embaçado mesmo, mas dava para ver a foto. Era o cara que estava lá na avenida e chamou ele para tomar um café. Ele falou assim que na hora ele só pensou em correr para casa dele. Ele correu para casa dele, chamou a esposa dele e chamou a esposa dele para ver. E a esposa dele viu. E era o túmulo do cara. Era, ou melhor, a casa do cara. Você acredita nisso? Ele falou assim que é uma história que ele conta até hoje, que é um relato assim apavorante para ele até hoje. Bora pra próxima.